Boa tarde. O bate-papo de hoje é com o tema 90% do sucesso em vendas está na mentalidade do vendedor. Esses dias atrás a gente bateu um papo sobre sucesso, sobre mentalidade. As pessoas sempre me perguntam: o vendedor tem sucesso como? Né? Por onde o vendedor pode ter sucesso? Primeiro a gente precisa entender muitas vezes o que as pessoas pensam da venda, né? Tem pessoas que pensam que a venda é a coisa mais banal, né? A coisa mais simples. Ah, qualquer pessoa pode vender, venda qualquer um faz. E tô completamente enganado. A gente tem que imaginar que a venda é a coisa mais importante de uma companhia, de uma empresa. Né? Se a Coca-Cola não vender, né? Se a Apple não vender, se a BYD não vender, se o McDonald's não vender, ele quebra. Então, isso para dizer que se não tiver vendas, não adianta cliente, não adianta departamento, não adianta produto, se não tiver a venda. Então, a venda é a coisa mais importante em uma empresa. Né? E para realizar a venda, a gente tem os vendedores. E as pessoas sempre questionam isso. Né? E eu afirmo a vocês que o vendedor que tem sucesso, 90% se deve à mentalidade dele. Por quê? A pessoa pode ser boa tecnicamente, pode falar bem, pode ser um falastrão, né? Mas se ela não tiver uma boa mentalidade, ela vai desistir na primeira dificuldade, né? Até porque a gente precisa desmistificar isso. Né? A pessoa acha que a pior função é o vendedor, e pelo contrário, é a mais importante. Aí a gente lembra daquela história, né? Que muita gente conhece. Né? Quantas mães têm os filhos dentro de casa e tá cansado de ver o filho só no computador ou só no telefone e se preocupa com o futuro do filho e começa a pedir às pessoas, começa a pedir aos amigos: me ajude, eu preciso tirar meu filho de casa, ele precisa tomar um rumo na vida, precisa arrumar um emprego, me ajuda, arruma um emprego para ele, pode ser até de vendedor. Como se venda fosse qualquer um, qualquer coisa. Né? Por isso, talvez as pessoas tenham esse tipo de mentalidade. Né? Por achar que a venda, e pelo contrário, a venda é a coisa mais importante. Então, o primeiro passo, a gente precisa entender isso. O sucesso nas vendas está ligado a 90% na mentalidade do vendedor e 10% na técnica. Por que isso? A mentalidade se constrói, a mentalidade é treinada. Né? E o vendedor precisa entender, né, aonde ele está, né, e qual o caminho que ele está traçando. Né? E dentro dessa mentalidade, eu costumo dizer que o vendedor precisa de ter um tripé. Né, para que ele tenha essa mentalidade forte e para que ele tenha sucesso na venda. Né? Qual que é esse tripé? O primeiro desses pés, né, é a ambição. Primeiro ponto que o vendedor precisa de ambição. Ah, Sandoval, precisa ser ganancioso? Não, não tem nada a ver com ganância. Ambição é diferente de ganância. Ambição é aquela pessoa que quer conquistar, que quer alcançar, que quer dar uma vida melhor para si e para as pessoas que ela ama. Que tem sonhos, que quer realizar coisas que nunca realizou. Então esse é o primeiro passo do vendedor. Ter ambição, saber mesmo onde quer chegar, querer conquistar, querer proporcionar para ele e para a família dele o melhor. Então esse é o primeiro tripé. Ele precisa ter, dentro dessa mentalidade de sucesso, esse primeiro passo. Ambição, onde eu quero chegar, quais coisas eu quero realizar, aonde eu vou levar as pessoas que eu amo. Então esse é o primeiro tripé. O segundo, né, é a técnica e o processo, que é o caminho que o vendedor precisa fazer até chegar na venda. E a técnica, ela é ensinável. Então essa mentalidade que o falastrão, que quem fala muito, quem fala bem, vai ser o melhor vendedor, isso é balela. Venda é técnica, venda é ensinável. A pessoa aprende a trilhar um caminho, né,
a realizar processos que vai aproximar ela do objetivo que é a venda. Então, esse segundo passo é técnica. E essa técnica, ela é ensinável, é possível aprender. Então, conforme o produto, conforme a empresa, né, existe um processo de aprendizado dessa técnica para te levar à venda. Então, esse é o segundo tripé, processo técnica. E o terceiro tripé é a gestão das emoções, que está muito ligado a esses 90% de sucesso na venda. Por quê? O vendedor precisa saber fazer a gestão das suas emoções. Por quê? Vai estar muito presente na vida do vendedor o não. O não sempre vai acontecer diariamente. Esse não vai acontecer. E se ele não estiver preparado, ele vai desanimar nos primeiros não. Então imagina aquele vendedor que sai de casa todo motivado, se preparou, se organizou, agendou visita, marcou ligação. E no primeiro contato, na primeira prospecção, ele toma um não e além disso, a pessoa que está do outro lado lá está num dia ruim, enfim. E é grosseira, trata mal esse vendedor. Como é que vai ser o dia desse vendedor, desse momento para frente, depois desse ocorrido? Então, se ele não tiver gestão das emoções bem afiada, ele vai desistir. Isso não é para mim, eu não quero mais. Eu quero fazer qualquer outra coisa menos do que vender. Então, por isso que é tão importante essa mentalidade. Por quê? Essa mentalidade vai levar o vendedor a saber onde ele está pisando. A escolha que ele fez, que é das vendas, que é o caminho que é possível de levar qualquer pessoa aonde ela quiser. Vendas é infinito. Vendas move o mundo. Dentro dessa decisão, essa mentalidade dele precisa dar a ele essa casca, essa gestão das emoções. Por quê? Não vai ser só esse não. Não vai ser só essa pessoa grosseira que vai dizer sim no primeiro momento do dia. E as dificuldades pessoais. E os boletos para pagar. Né? Se esse vendedor for casado, tiver família, tiver esposa, esposo, tiver filhos, e os problemas de casa, as reclamações da esposa, reclamações dos filhos, falta isso, falta aquilo, tem que fazer e fazer aquilo. Além dos nãos, ele vai ter tudo isso para ele fazer essa gestão. Então, se a mentalidade dele não for forte, não for treinada, se ele não compreender que ele consegue vencer todos esses obstáculos, ele vai desanimar nos primeiros momentos. Por isso é tão importante ele ter essa consciência, né, que a mentalidade dele é mais forte do que tudo. Porque o não vai acontecer, as dificuldades vão vir, terão dias que ele não vai vender, talvez um mês que ele não vai bater meta. Mas e aí, ele vai desistir no meio do caminho? Sabendo ele que a venda pode levar no objetivo que ele tem? Então, por isso que ter sucesso em vendas, 90% para quem quer ter sucesso é ter mentalidade. E mentalidade treinável, mentalidade forte, mentalidade de quem sabe onde quer chegar, mentalidade de quem vence os intempéries do dia a dia e sabe que aquela dificuldade daquele dia é um treinamento, porque venda é treinamento e técnica é repetição. Quanto mais eu faço, melhor eu fico. A mãe da maestria é repetição. E a mentalidade de quem quer ter sucesso é essa mentalidade de entender. Esse dia difícil está me preparando para um dia melhor. Porque ter passado por essas dificuldades de hoje vai me permitir vencer amanhã. Amanhã, quando eu tiver esse outro tipo de dificuldade, eu vou vencer porque eu já venci essa de hoje. Então, por isso que é tão importante o vendedor mentalizado. Ele chega mais longe do que aquele vendedor que somente tem a técnica. Porque só pela técnica ele pode saber fazer. Mas nas primeiras dificuldades ele vai desistir. O mentalizado não, ele pode não ter a técnica. Todo mundo que começa no início não tem técnica, ele vai aprender, porque venda é aprendizado. Mas a mentalidade dele é tão forte que o faz
permanecer, prosseguir, para que ele conquiste essa técnica. Então a mentalidade é muito mais importante. E é lógico, o vendedor mentalizado e com técnica, aí ele vai nadar de braçada. Aí ele vai alcançar patamares que muitos outros não vão alcançar. Então, por isso, eu queria trazer esse tema tão importante para vocês, que é a mentalidade do vendedor, 90% responsável pelo sucesso. Tem uma frase de Nietzsche que eu gosto muito, né? Para quem tem um porquê muito forte, não importa qualquer como. Então, que a nossa mentalidade seja a mentalidade de quem quer vencer. Mentalidade forte, mentalidade de sucesso. Bora vencer!